A filha assassina de Apolônio Alves dos Santos, voz Iba Mendes. Ó Santo Deus de bondade, dá-me inspiração divina para versar uma história, visto que não me incrimina a grande barbaridade de uma filha assassina. O mundo é um espetáculo cheio de dramas incrível, pois enquanto mais se vive, mais se vê casos horríveis, acontecimentos trágicos que nos parece impossível. E o crime mais horrível, os filhos matar os pais, pois Jesus deixou na Bíblia, escrito: não matarás, quem derramar sangue alheio, com teu sangue pagarás. Caim, por ódio e inveja, matou Abel, seu irmão. Por este grande pecado, Deus lançou-lhe a maldição, mostrando que o homicida não pode ter salvação. Quanto a isto eu digo, que o filho, na verdade, matar o seu próprio pai é tamanha novidade, quanto mais matar a mãe é grande barbaridade. Porque mãe é a palavra que mais no mundo eu adoro. Embora eu não tenha mais, esta pessoa ignoro. Mas quando me lembro dela, suspiro, lamento e choro. Agora conto um caso que se deu em Portugal. O crime mais comovente que chegou ao tribunal. Todo mundo comoveu-se com esta cena fatal. Em Lisboa residia um ancião pobrezinho, distinto pai de família, cujo nome era Agostinho. Sempre ensinou aos filhos a seguir um bom caminho. Sua esposa se chamava Dona Matilde da Luz, amava a Deus e a verdade e a divina Santa Cruz, porque era associada do coração de Jesus. Tinham duas filhas moças, a mais velha Salomé, a segunda senhorita era Maria José. Sempre ensinavam a elas uma doutrina de fé. O velho, além de pobre, era avançado em idade, cansado de trabalhar, pois tinha capacidade para não ver a família sofrendo necessidade. Devido a estar muito fraco de trabalhar no pesado, um certo dia caiu, doente mesmo acamado. Conhecendo que morria, chamou a esposa ao lado. Ele disse: minha velha, não adianta chorar, porque é ordem divina, trate de se conformar. Cuide das nossas filhas, que eu vou me liquidar. Chamou as filhas para junto e lhes botou a benção. E pediu à sua esposa, contrito de coração, não deixe elas cair na tal prostituição. Tudo o que ele pediu, a esposa prometeu. Embora muito chorosa, beijou o esposo seu. O velho inclinou a fronte, deu um suspiro e morreu. Ficou a pobre viúva com as duas filhas dela, a tal Maria José, por ser formosa e muito bela, não custou aparecer um preferido para ela. Salomé fugiu de casa, ninguém sabe o resultado. Deixou sua pobre mãe de juízo perturbado, prevendo mesmo para outra, quis protestar o noivado. Porém o noivo da filha era um tal José Maria, tanto fez que conquistou da velhinha simpatia, e pediu a filha dela, ela deu com alegria. Mas esse sujeito era um malandro da cidade, arranjou daquele lar uma grande intimidade, somente a fim de roubar da noiva a virgindade. Como de fato roubou, por ser perito e ladino, além de conquistador, era um gatuno fino, roubou o cobre da velha e tomou outro destino. A velha negociava no mercado todo dia, com frutas e cereais e com os lucros que fazia.
dava para se manterem, assim o tempo corria. Mas depois que o gatuno lhe roubou todo o dinheiro, não pôde mais fazer compras, nem pagou ao quitandeiro. Ficou a pobre velhinha em completo desespero. A velha disse para a filha: ó que desgraça fatal, foste tu a causadora desta miséria infernal. Ficaste sem tua honra e eu sem meu capital. Aquele monstro cruel nos fez a maior traição, carregou todo o dinheiro da nossa manutenção e além disso deixou-te na vala da perdição. Maria José ficou como uma alucinada, com saudades do amante, chorava desenganada, pois além do abandono, ficou infelicitada. A sua mãe lhe dizia: minha filha, não convém chorar por um miserável que não tem dó de ninguém. Eu gostaria de vê-lo morrer na frente do trem. A filha disse: mamãe, eu amo a José Maria, muito embora que ele tenha feito essa covardia, mas talvez que se arrependa e volte humilhado um dia. Disse a velha: Deus me livre, eu não quero mais nem vê-lo. Se voltar eu vou chamar uma força para prendê-lo. Meu gosto é ver a polícia no cacete a derretê-lo. Maria disse: mamãe, não blasfeme coisa tal. O orgulho e a vingança é um pecado mortal. Devemos fazer o bem a quem nos fizer o mal. Como as pedras se encontram, eu também hei de encontrá-lo. Sou capaz de sair pelo mundo a procurá-lo. Embora seja ruim, mas eu nasci para amá-lo. A velha lhe respondeu: tu és demais atrevida, ainda fala a favor daquela fera homicida. Tu me desobedecestes, por isso é que estás perdida. Vamos saber do gatuno, quando o dinheiro roubou. Meteu-se no cabaré, jogou, bebeu e dançou. Só descansou o juízo depois que tudo acabou. Começou perambulando pelas ruas da cidade, sem dinheiro e todo sujo, passando necessidade, dormindo pelos jardins, na maior fragilidade. Enquanto o monstro sofria, voltou a falar da velhinha. Passou a trabalhar de sócia com uma amiga vizinha. Em poucos dias comprou para si uma barraquinha. Afinal ficou vivendo muito bem equilibrada, enquanto a sua filha vivia impressionada, chorava pelo amante como uma alucinada. Então certo dia ela, passeando descuidada, viu um ébrio todo sujo, caído numa calçada, viu que era seu amante, esbarrou penalizada. Maria, reconhecendo o rosto do seu amado, tão pálido e cadavérico que parecia um finado, barbudo, sujo e imundo, causava dó seu estado. Maria, o levantando, o rosto dele beijou, depressa chamou um táxi e ele dentro botou, bastante compadecida, pra sua casa levou. Mas a velha, quando viu ela com ele chegar, disse: és muito atrevida em conduzir este azar. Chegou de novo a desgraça pra dentro de nosso lar. E gritou para o sujeito, já por ali vagabundo: você para mim é a peste mais ruim que há no mundo. Dentro da minha morada não quero vê-lo um segundo. Maria, ouvindo isto, ficou se queimando em brasa e disse: ora, mamãe, este rapaz não lhe atrasa. Saiba a senhora que eu também governo esta casa. A velha lhe respondeu: você governava sim, se não tivesse amizade a este bicho ruim. Estou vendo que este monstro é quem vem trazer meu fim. Faça como a outra fez, que caiu na perdição. Foi também e me deixou sem a menor impressão. A minha casa não é
para a prostituição. Maria disse: mamãe, a casa também é minha. Eu aqui também governo, da sala até a cozinha. Tenha mais calma e prudência, deixe de ser tão mesquinha. Entre aquela discussão, se retirou Zé Maria, mas combinou com a noiva para voltar todo dia, ocultamente depois que a velhinha saía. Todo dia que a velha saía para o mercado, José Maria espreitava e chegava disfarçado, almoçava e palestrava com sua amante de lado. Mas um dia descuidado, dormia tranquilamente nos braços de sua amada, quando inesperadamente a velha surpreendeu aquele quadro indecente. A velha neste momento gritou bastante irritada, dizendo: filha maldita, tu has de ser castigada, deixa de me obedecer para seres depravada. Nisto o tal José Maria escapuliu disfarçado, deixando a filha e a mãe num tiroteio danado, que até mesmo os vizinhos ficaram tudo assustado. A velha disse para a filha: você comigo não mora, pode arrumar sua roupa e saia daqui para fora, junto com o seu amante, desde já pode ir embora. Maria, nestas palavras, indignou-se da vida. Com a atitude da velha, ficou mais que constrangida. Logo partiu para ela, com fúria descomedida. Investiu contra a velhinha, com uma faca empunhada. Deu-lhe em cima do peito uma tão grande facada. A pobre, banhada em sangue, ficou ao solo prostrada. Ainda pôde falar, dizendo: filha assassina, fizeste minha desgraça para seres concubina. Teu crime será punido pela justiça divina. Maria matou a mãe e deixou anoitecer. Fechou logo a casa toda, tratou de se recolher, pensando com o cadáver o que devia fazer. Ficou bastante nervosa, quase em estado de assombro. Pensou jogar o cadáver lá dentro de um escombro, mas era muito pesado para carregar no ombro. Ao mesmo tempo temia que alguém pudesse ver. Apavorada ficou, em ponto de enlouquecer. Que fazia do cadáver, não sabia resolver. Havia um lugar deserto, cheio de escavação, aonde havia uma mina de breu, enxofre e carvão. Era um lugar sucumbido e cheio de socovão. Era um lugar oculto e ficava um tanto perto. Maria pensou consigo que seria um plano certo esquartejar o cadáver e conduzir para o deserto. Tomando sua atitude, utilizou um machado, meteu naquele cadáver, deixou tudo espedaçado, os braços, cabeça e pernas, cada membro para o seu lado. Depois que ela cortou a cabeça da finada, ela regalou os olhos, já depois de decepada, como quem pede vingança daquela fúria malvada. Maria, aterrorizada, mesmo dentro da lareira, arrancou 4 tijolos com sua ação carniceira, fez um buraco e enterrou-a, encostada numa soleira. Depois agarrou o tronco, em uma capa embrulhou, com força e disposição, no ombro logo botou, para o lugar destinado, no mesmo instante rumou. Chegando no dito canto, jogou-o no socovão, depois voltou apressada, sem a menor compaixão, levou as pernas e os braços, jogou-os na escavação. Chegando em casa deitou-se, de natureza agitada, esta noite não dormiu, passou-a toda acordada, sentindo aquele remorso, bastante emocionada. Quando ia adormecendo, sentiu a casa abalando, uma voz misteriosa, aquele crime acusando, dizendo: filha assassina, a forca está te esperando.
Maria, com esta voz, não pôde mais se conter. Calcou o interruptor, mas não pôde reconhecer que faltava a energia, não pôde a luz acender. Então ela levantou-se, de juízo perturbado, foi lavar o seu vestido, que estava ensanguentado, esfregou o quanto pôde, mas ficou sempre manchado. Ela botou o vestido na corda para enxugar. Vamos saber como o povo puderam desconfiar, como também a polícia pôde o caso investigar. A amiga que vendia com ela na barraquinha era a dona Rosalina, sua comadre vizinha. Passou o dia esperando, tristonhamente sozinha. Ela dizia: meu Deus, o que foi que aconteceu com a comadre Matilde, que não me apareceu? Duas coisas me parece, está doente ou morreu. Assim terminou a feira, cheia de ansiedade. Diretamente seguiu, com a maior brevidade, para a casa da vizinha, saber qual a novidade. Chegando lá encontrou Maria toda assustada, numa roupa no quintal, de sangue toda manchada. Ela naquele momento desconfiou da parada. Que é de comadre Matilde? Lhe perguntou Rosalina. Com a fala quase trêmula, respondeu a assassina. Saiu de casa ontem à noite, não sei para onde destina. Rosalina não deu crença àquela história furada, não respondeu nada mais, voltou impressionada, foi para a delegacia, comunicou a cilada. Agora vamos tratar daqueles restos mortais que tinham sido jogados lá dentro dos matagais. Quem teria os encontrado nesses abismos fatais? Em cima dos arvoredos, de longe ou perto se via os urubus se sentando, fazendo grande folia, e os latidos dos cães de perto também se ouvia. Quase ao morrer do dia, passando nesse deserto, um pescador que pescava num lago que havia perto, vendo a urubuzada, para lá seguiu por certo. Ele, vendo os urubus naquela festividade, se dirigiu para lá com a maior brevidade, para ver quem estava morto naquela concavidade. Um cheiro de carne sossa saía do socovão. Ele logo dirigiu-se para aquela direção, viu duas pernas de gente dentro da escavação. Ele ficou assustado, logo seguiu para a frente. Quando marchou mais uns passos, deparou-se novamente com os braços sem o corpo, quase que cai de repente. Dentro de outro buraco, ele ouviu um rosnado, se apressou para ver, ficou bastante espantado. Viu um corpo sem cabeça, já pelos cães devorado. Voltou para trás assombrado, desistiu da pescaria. Chegando em casa contou e foi para a delegacia. Justamente foi na hora que Rosalina já ia. Afinal coincidiu que quando estava contando a história do macabro, Rosalina foi chegando. Quando ele terminou, ela foi se aproximando. Ela disse: delegado, existe uma cilada. Com minha amiga e vizinha, eu estou desconfiada, pois os vestígios demonstram que ela foi assassinada. Nós trabalhávamos juntas numa pobre barraquinha, eu e comadre Matilde, que é a minha vizinha. Ela hoje me faltou e eu trabalhei sozinha. Quando terminou a feira, ligeiramente voltei. Chegando na casa dela, a filha só encontrei. Esta contou-me uma história que eu não acreditei, porque vi a roupa dela de sangue toda manchada. Num recanto da parede avistei uma machada e uma faca também, de sangue toda anodoada. Então disse o delegado: vamos logo em seguida.
na casa desta mulher que está desaparecida. Vou investigar o caso, se está morta ou fugida. O delegado seguiu com 2 soldados na frente. Chegando, bateu na porta. Maria saiu urgente. Quando avistou a polícia, desmaiou rapidamente. Logo todos conheceram que foi ela a assassina. Aprovou aquela história da vizinha Rosalina. Prenderam logo Maria para metê-la em disciplina. O delegado deixou-a na sala prisioneira, junto aos policiais, sentada numa cadeira, e foi revistar a casa, fazendo ação justiceira. A roupa tinta de sangue viu num cordão pendurada. No recanto da parede encontrou uma machada e uma faca também, ambas de sangue manchada. Entrando até na cozinha, por ser muito experiente, avistou 4 tijolos dos outros mais salientes, que estavam desligados, conheceu perfeitamente. Ele bateu com o pé, o tijolo estremeceu, amoleceu-o com a mão, o dito logo cedeu. Neste canto tinha algo, ele logo conheceu. Os tijolos estavam soltos, tirou-os todos com a mão, e começou com a mesma fazer a escavação. Descobriu uma orelha, conheceu ser de um cristão. Ele então continuou escavar mais apressado, até que descobriu tudo e ficou certificado. Era a cabeça do corpo que o pescador tinha achado. Perguntou o delegado de quem é esta cabeça, quem cometeu este crime, por favor me esclareça. Diga quem foi o autor, antes que eu me aborreça. Maria lhe respondeu, como uma alucinada: foi eu sim que assassinei a minha mãe estimada. Depois a cabeça dela cortei com esta machada. Perguntou o delegado onde está o corpo dela. Ela disse: eu fui jogá-lo detrás daquela favela, lá nos buracos das minas, depois daquela cancela. Se reuniu muita gente, tomados pela surpresa. Todo mundo lamentou este crime sem defesa. Seguiram os policiais, com ela na frente presa. Ela foi mostrar a todos aonde tinha jogado o tronco de sua mãe. Ficaram aterrorizados, os braços, cabeça e pernas, cada qual para o seu lado. Todo mundo horrorizou-se daquele quadro de horror. Todos os vizinhos da vítima choravam com dissabor. Outros corriam assombrados, com emoção e pavor. Fizeram logo um esquife daqueles restos mortais. Seguiram para a cidade em prantos sentimentais. Todos mostravam tristeza ao som dos funerais. Levaram os restos mortais para fazer vistoria. Aquela autoridade, toda em pânico, dizia: como é que uma filha faz tão grande tirania? Maria ficou trancada no mais atroz sofrimento, até o dia marcado de haver seu julgamento. Todos queriam assistir àquele depoimento. Finalmente foi chegado o dia determinado. A sala ficou repleta de doutor advogado, promotor e escrivão, para fazer o jurado. Quando Maria chegou na sala de audiência, trazida por 2 soldados, que isto não se dispensa, todos estavam atentos para ouvir sua sentença. Chegando aquele momento do seu interrogatório, o juiz bateu silêncio na banca do seu cartório para interrogar Maria perante aquele auditório. O juiz falou para ela: Dona Maria José, espero que me responda com pura verdade e fé, para podermos saber a justiça por quem é. Responda o que lhe pergunto, dando as provas cabais,
que matou a sua mãe com heroísmos brutais e foi jogar os seus membros naqueles antros fatais. Maria lhe respondeu: fui eu, senhor juiz. Ele perguntou por quê fez este crime infeliz, porque me expulsou de casa. A assassina lhe diz. Ela lhe expulsou por quê? Por causa do meu amante. Ela não gostava dele, porque ele era inconstante. Foi este o justo motivo deste crime extravagante. Quem é este seu amante? É um tal José Maria, um rapaz dessa cidade que lhe tomei simpatia e sempre me visitava lá em casa todo dia. O juiz lhe perguntou: é solteira ou é casada? Lhe respondeu: sou solteira, mas fui infelicitada. Foi esse dito rapaz que fez de mim depravada. Por que foi que você quis gostar desse sujeito? Ela disse: eu pensava que ele fosse direito. Fingia ser tão fiel, mas é um ladrão perfeito. Você o chama ladrão porque ele a desonrou. Ela disse: foi porque ele um dia roubou dinheiro da minha mãe e de mim se ausentou. O juiz lhe perguntou: onde mora este bandido? Ela respondeu: não sei, ele é desconhecido. Dizia ser da Espanha e anda aqui foragido. Diz o juiz: como foi que você assassinou a sua mãe inocente e também esquartejou? Depois de ela estar morta, em 6 pedaços deixou? Ela disse: foi porque um dia numa calçada vi meu amante caído e fiquei penalizada. Com muito gosto levei-o até a minha morada. Não foi só porque a ele amasse de coração, mas sim porque tive dele muita pena e compaixão. O conduzi para casa para dar-lhe alimentação. Então mamãe, quando viu, ficou como alucinada, querendo até me bater, me chamou de depravada. Expulsou o meu amado e eu fiquei indignada. Quis chamar a autoridade para aprisioná-lo, porém eu, para não ver a polícia maltratá-lo, mandei que ele saísse e depois foi esperá-lo. Então pedi a ele para que não desistisse e viesse todo dia, sendo que mamãe não visse, ocultamente depois que de casa ela saísse. Certo dia ela pegou ele no meu aposento, com esta grande surpresa, quase dá-lhe um passamento, provocou grande barulho, cheia de constrangimento. Queria até me expulsar daquela casa para fora. Eu, irritada, perdi a cabeça nesta hora. Meti-lhe a faca no peito, ela caiu sem demora. Diz o juiz: foi com esta faca que você cravou o peito de sua mãe? E a faca lhe mostrou depois a cabeça dela, como foi que decepou? Ela respondeu: foi com esta faca afiada. Comecei a cortar com ela, porém estando apressada, o osso por ser mais duro, cortei com esta machada. E para que esquartejou-a? Pergunta o juiz ligeiro. Foi porque eu pretendia jogá-la lá no outeiro, porém eu só não podia, com o cadáver inteiro. O juiz lhe perguntou: e você não teve medo que a polícia investigasse este horrendo segredo? Não pensou que pagaria isto mais tarde ou mais cedo? Ela disse: eu conheci que estava condenada, porque a cabeça dela, depois de estar decepada, abriu os olhos por certo, pedindo para ser vingada. Disse o juiz: e depois, o que foi que você fez? Eu cavei logo um buraco com a maior rapidez. Devido ao grande remorso, fui enterrá-la de vez. E depois peguei o tronco, neste capote embrulhei. Depois que deu meia-noite, rapidamente o levei. Sem que ninguém pressentisse, naquele canto joguei. No mesmo instante voltei
lavei as pernas e os braços, botei nas costas ligeira, segui apressando os passos. Nesta segunda viagem, conduzi todos os pedaços. Depois cheguei em casa, deitei para ver se dormia, sentindo grande remorso e cheia de nostalgia, parecendo ouvir a voz de mamãe que me dizia. A voz dizia assim: já que me assassinaste, com teu gênio diabólico, para que não me deixastes, com o corpo todo inteiro, que alguém o sepultasse. Depois que foi terminada toda a interrogação, todos disseram: malvada, tu não mereces o perdão. Quem comete um crime deste merece a condenação. O juiz lhe perguntou: não estás arrependida de assassinar tua mãe a te tornar homicida? Has de pagar este crime com a tua própria vida. Maria, neste momento, começou logo a chorar. Lhe respondeu: é o menos que poderei esperar. Me mate logo, me mate. Pode mandar me enforcar. O juiz mandou fazer a sua sentença dada e mandou o promotor ler com a voz alterada a sentença de Maria para morrer enforcada. Com 5 dias depois, Maria foi enforcada. A morte de sua mãe pagou por ser tão malvada, e depois de morta foi numa fogueira queimada. A polícia procurou o tal de José Maria. Ele também era cúmplice e pouco ou muito devia, até que pôde ser preso na cidade um certo dia. Porque de fato ele era um larápio de primeira, ladrão profissional e batedor de carteira. Devido a um roubo que fez, foi preso um dia na feira. O delegado que tinha dele a fotografia, devido às informações que do povo adquiria, conferiu que era ele, o tal do José Maria. Dentro da delegacia, ele foi interrogado. Perante muitas pessoas, perguntou-lhe o delegado se daquele crime bárbaro ele estava se lembrado. Ele disse: delegado, me lembro perfeitamente. Foi a Maria José, uma figura atraente, que matou a própria mãe, o crime mais comovente. Naquele mesmo momento, respondeu-lhe o delegado: pois neste crime você também está complicado, porque era amante dela, precisa ser castigado. Ele disse: eu não, senhor, e desmudou de feição. Respondeu-lhe o delegado: não negue estar sem razão. Mostrou-lhe a fotografia, dizendo: conhece ou não? Você desonrou a moça e não quis casar com ela. Fez ela se apaixonar e roubou sua capela. Ela, por este motivo, assassinou a mãe dela. Ele disse: delegado, quero que me seja exato. Como foi que o senhor arranjou este retrato? Eu achei naquele dia deste grande assassinato. Este retrato estava no poder da assassina, e ela foi quem me deu, já no pé da guilhotina, pedindo a vingança dela, com você na disciplina. Foi preso José Maria, teve castigo pesado, porém o livro não conta se ele foi condenado, se foi solto ou ficou livre, ou se morreu enforcado. Quem pensar que se esconde da justiça divinal, aqui em cima da terra, quem praticar bem ou mal, será tudo registrado no divino tribunal. O mundo é uma delícia para todo o que nele habita, mas a responsabilidade da alma se precipita, cada um que se defenda de uma sentença maldita. Leitores, já terminei o romance em poesia. Não queiram me censurar, que foi de outra autoria. O livro Filha Assassina, em prosa já existia. Quem pensar que é mentira, arranje um bom capital. Tome logo um avião e voe para Portugal,
quem alcançou ainda conta esta tragédia fatal. Agora peço auxílio a meus apreciadores. Leio o romance que estou vendendo para os leitores. Esses que comprarem ficam, sendo meus bons protetores. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.